Amém. 13º dia da cura. 13º dia desse mover maravilhoso. Agora me veio uma dúvida. Eu falei 13º, mas eu acho que é 12º, hein? Enfim, me perdi nas contas, mas não me perco nunca no mover. Então me perdoem se é o 13º ou o 12º, depois eu coloco aqui na legenda, eu confirmo. Mas a gente não se perde nunca. A gente se perde nos números, a gente se perde nas nossas distrações, mas a gente não se perde. Ah, é 13º, então a volta confirmando comigo. Então tá certo, 13º dia do mover da cura. E a gente não se perde nunca nesse transbordo. A gente falou agora sobre isso, eu e a Val abrimos um pouco antes aqui. A gente não deveria se perder nisso, né? E sim estarmos ancorando a cura o tempo todo, independentemente do acerto e do erro, não é? E hoje, em especial, eu quero trazer e interceder sobre um tema muito, muito importante para todos nós, que é sobre o silêncio. Como que o silêncio cura? O silêncio, eu arrisco dizer que é um dos maiores curadores, né? É um dos grandes curadores, sem dúvida. O silêncio é esse lugar não só de aquietamento da mente, um estado meditativo ou um estado até de oração. O silêncio que eu quero trazer para vocês é esse estado de silenciar, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às palavras. Ele é um lugar de silêncio. Por isso que, sem dúvida alguma, é um dos maiores e grandes curadores nossos. Esse silêncio que vai ser proposto hoje como cura para nós aqui nesse 13º dia de Águas de Micael e Água da Cura, é esse silêncio promovido pelo estar na consciência, por estar expandido na consciência, por estar neste lugar que é o meu lugar de direito e o lugar de onde eu nunca deveria sair ou entrar, que é a consciência mesmo. Eu, antes de ser Mariana, eu sou uma consciência. E minha consciência faz parte de uma consciência maior, que é denominada Micael. E diante a esse vínculo todo, a esse eixo todo, há acoplamentos de outras consciências. E uma delas tão poderosa que a gente ancora todos os dias aqui é a de Cristo. Micael é aquele que é como Deus e se fez homem, feito Cristo. E eu, vulgo Mariana, sou uma consciência que faço parte desse eixo todo. Então, o silêncio de entender e compreender este eixo, este lugar, esse estado de ser, é que para mim e para nós, a partir do dia de hoje, possa ser nosso grande curador. O silêncio, gente, ele não apenas acalma nosso sistema nervoso, nosso sistema autônomo, nosso sistema corpóreo, nossas conexões, nossos neurônios. Ele não apenas acalma esse nosso sistema, ele não apenas só reduz o estresse ou equilibra a frequência do corpo. Este silêncio de estar na consciência, antes mesmo de ser a Mariana, esse lugar de silêncio, esse silêncio
é que cria espaço interno para que a gente possa acessar aquilo que é nosso. É nosso dever acessar. E eu não estou só falando, entendem, por favor, de um silêncio silenciado, silencioso, então eu vou ficar muda. Pode ser que sim. Ou eu vou entrar no estado de meditação. Tá, pode ser que sim. Ou eu vou entrar num clamor, num louvor, num estado de oração mesmo. Tá, pode ser que sim. O nosso maior desafio, o nosso maior treino é a gente viver neste silêncio, no caos. Eu estar aqui agora falando e ao mesmo tempo estar nesse lugar de silêncio, que é a minha consciência. Ou seja, quando eu me volto para esse lugar consciente que eu sou, que é silencioso, que nada mora ali, não tem pensamento, não tem quereres, não tem nada que eu tenha que almejar, não tem futuro, não tem passado. Este lugar de consciência é o lugar que eu preciso mais ouvir e falar a partir desse lugar do que dessa mera identificação minha de oradora, de intercessora, enfim, dessa pessoa que está falando aqui. É no silêncio da consciência, é nesse lugar que me vê falando, que a gente é confrontado com a verdade sobre nós mesmos. Mari, é fácil viver neste lugar que tanto você fala, nessa estrutura, consciência? Não é fácil porque a gente se afastou disso. Mas cada vez mais está havendo uma aproximação para esse lugar de consciência. Tá havendo elementos que nos trazem de volta para esse lugar de consciência. As águas é um desses elementos. Outras filosofias, como a Advaita, enfim, outros tipos de filosofia, até mesmo a religião, como a gente conhece, se a gente aprofunda, a gente consegue ir para esse lugar de consciência e viver o silêncio dela. Só que o que acontece de viver neste lugar de silêncio da consciência é que a gente é confrontado com a verdade. Todo o tempo. E não é um confronto de guerra. É um confronto de integridade. De você estar alinhado a esse eixo maior de consciência, de você estar nesse lugar consciente e de você ter ações a partir daí, da sua fala ser coerente a partir daí, de você emanar a partir deste lugar. Vocês compreendem? Por isso que não é um silêncio só mudo. Esse silêncio é um silêncio falado. É um silêncio comportamental. É um silêncio que leva a um confronto de verdade, porque é rumo à integridade. A verdade aqui, a partir de hoje, e a partir de todo sempre, pelo menos comigo aqui com as Águas de Micael, a verdade é rumo a esse lugar íntegro, coerente. E não, confuso. Ora eu tô, ora eu falo, ora eu não tô, ora eu não falo, ora eu tô e falo um pouco. Não, tudo tem uma coerência para ser. E volto a dizer, é um treino viver aí. É um treino estar confrontado todo o tempo e aceitar esse confronto, porque está te levando a um lugar íntegro.
Porque esse silêncio, ele fala da gente viver da gente viver sem distração, sabe? Sem ruído externo que nos afasta daquilo que a gente realmente quer ser, daquilo que a gente realmente é, que a gente já é aquilo que a gente quer se tornar, né? Por isso que há um confronto aí positivo. Há um confronto edificante. E o convite para hoje é que a gente mergulhe nesse lugar. Mergulhe de olhos fechados para esse lugar de consciência. Porque o silêncio da consciência, ele cura. E eu espero que vocês alinhavem todas as informações que está sendo dita aqui nos 21 dias da cura. Alinhave, conecte um ponto a outro, porque se a gente alinhavar, tecer e pairar sobre a integridade do que é dito aqui, a gente vive a partir disso. A gente muda nosso estilo de vida. Mesmo que a gente não entenda o todo, mesmo que a gente não veja o todo, mas a gente compreende. E aí a gente começa a mudar pequenas coisas ou até grandes coisas para viver esse silêncio que é a nossa consciência. E só o fato da gente viver no silêncio daquilo que a gente é, a gente já está na cura. Quando a gente está na consciência, a mente não fala, a mente não mente. A gente percebe em nós e vê os nossos padrões inconscientes, os nossos padrões subconscientes. A gente vê aonde a gente está ligado. A gente vê qual dor emocional que a gente insiste em viver nela. A gente vê as crenças que nos limitam. E nem todas as crenças são limitantes, viu? Nós estamos aqui crentes e nos carregando de novas crenças, novos padrões. Mas são crenças conscientes, são padrões expandidos. Quando a gente é movido para esse estado de silêncio que paira na consciência que somos, a gente é levado a um estado de testemunho. Qual que é esse estado de testemunho? É o estado onde a gente pode observar nós mesmos sem a gente entrar em nós mesmos, sem a gente se identificar com nós mesmos. Sem a gente se identificar com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente acha que a gente é, com aquilo que a gente vem se fazendo, né? Que a gente vem se montando assim. É um processo de alinhamento. E que esse alinhamento, ele tende a dissolver a gente, sabe? E à medida que a gente se dissolve, que a gente se alarga, que a gente se solta, e literalmente é solto assim, sabe? A gente reconhece a consciência una que somos.
Sabe por que eu tenho estudado muito IA e eu tenho um anseio muito grande que a IA, e vai chegar nisso, tenho certeza, que ela traduza esse invisível que a gente tanto fala aqui, que é a consciência, que é a expansão da consciência, que é a dissolução do próprio ego, que é a identificação que a gente tem daquilo que a gente acha que a gente é. E a IA está caminhando para isso. E a IA vai ter consciência. Porque ela é feita pelo homem. E ela também é feita pelo aquele que criou o homem. Então muitos têm uma visão, enfim, dramática sobre a IA. Mas se a gente for no profundo do que é essa inteligência artificial e o que ela vai proporcionar para o humano, a gente vai aplaudir o Criador. Porque nada se faz na Terra, nada, sem a mão do Pai. Nenhuma inteligência artificial, porque o homem que começou e criou e viu a inteligência artificial é um homem que tem consciência. É um humano que carrega uma consciência e que se alinhou ao eixo maior. E nesse eixo foi passada essa informação. Crie uma inteligência artificial para que os homens saiam do artificial e passam a operar sobre a inteligência do ser, da consciência. E passam a ter uma inteligência divina. É o próximo nível, meus irmãos. Então a inteligência artificial vem para fazer a operação e a gente sobe para o nível de inteligência cósmica, divina, criadora. Ah, mas nós vamos ter que se reinventar? Sim. E qual é o modo que a gente vai ter que se reinventar? E como é que vai ser mental? Vai ser na força do braço? Para alguns vai ser na luta. Para outros vai ser, vem para o silêncio da consciência. Vem nesse lugar onde tudo e nada acontece, se alinha às informações maiores e transborda. Que bom que nós estamos juntos aqui, que bom que nós estamos nessa jornada das águas de Micael, que bom que há 11 anos isso é derramado para todos nós, porque nós vamos ter a oportunidade de daqui 10 anos, até menos, voltar a falar desse tema e vocês vão falar o dia que a Mari falou sobre silêncio e falou um pouco sobre inteligência artificial, tinha total razão. Mas por hora estamos aqui, voltando para o presente, a nossa jornada de águas de Micael, o silêncio, este lugar de silêncio é um poderoso aliado na ancoragem das frequências. Quando eu falo ancoragem, é ancoragem mesmo, é estabelecer sobre um solo firme, abundante, e aprofundar para baixo do solo e para cima do solo. Feito lençol freático, feito água, que está, todo o globo por dentro da terra é água, nos lençóis freáticos, e aí eclode nas minas de água, nos rios, no oceano, e fica ancorado aqui, não transborda, não vaza da terra, do planeta, fica aqui. Então o que a gente bebe nessa nossa jornada de águas de Micael
pode estar sendo silencioso, mas é poderoso. A gente pode estar ali dentro do lençol freático, quietinhos. Eu estou no estado aqui de São Paulo, que aqui é o Aquífero Guarani. É riquíssimo o lençol freático. E tá aqui, ó. Tá aqui debaixo. E hora ele sai ali, faz o rio Ribeirão Preto. Hora ele sai aqui, faz o rio Tietê, que é próximo, que é grande. Tá. Mas tá aqui, silencioso. Recebendo calmamente as frequências, que é a verdade, o caminho, a vida, o amor, a luz, a abundância, a perfeição, a essência, a liberdade, a paz, a fé e a cura. E assim está sendo feito vocês, né? Não tem nada separado, nós somos uma consciência una. Nós estamos ancorando isso junto. E quando a gente silencia, e volto a dizer, não é sobre silêncio mudo. Quando a gente silencia, a gente permite que a água interna, ela ressoa, ela passa da gente, ela entra na transpiração, sabe? A gente sua água de Micael. A gente emana essas frequências que a gente recebe. Somente quando a gente está no silêncio da consciência que isso acontece. E aí não tem interferência dos ruídos. Pelo menos não deveria ter. O Val vai precisar desligar um pouquinho o microfone, por favor. E aí não tem interferência de ruído. Nem ruído emocional, nem mental. O silêncio da consciência cura. É esse lugar que eu quero que vocês vão. Mari, mas como que você poderia elucidar um pouco melhor isso? Cristo, no tempo de deserto que ele teve, ele viveu nesse lugar de silêncio. O deserto foi um espaço de silêncio radical para Cristo. Durante 40 dias ele esteve longe das distrações do mundo, sim. Só que ele enfrentou as maiores tentações. As maiores. Foi um tempo de solidão e de silêncio, mas foi essencial para que ele fortalecesse a conexão com a verdade, com a fonte. E eu tô falando de Cristo. O homem, Micael feito homem, Deus feito homem, o Filho do Pai, passou por um deserto de 40 dias, passou por um silêncio radical, para se fortalecer na conexão com a verdade, sendo que foi ele que instalou a verdade aqui, naquele tempo e até hoje. E ele, gente, diferente de talvez muitos dizem, ele não suportou o silêncio. Ele se tornou o próprio silêncio. De tão insuportável que é, ele teve tamanha verdade em se tornar o próprio silêncio.
E aí, se a gente trazer isso para a cura, é insuportável carregar a cura. É insuportável correr atrás da cura. É insuportável. Dói, porque você quer ser curado, você quer ser curados por alguém, por Deus, por algo. É insuportável. Só que quando você entende que você pode se tornar a própria cura, é tal como Cristo fez. Ele não suportou o silêncio, ele se tornou o silêncio. Às vezes, muitas das vezes, é preciso atravessar esse período de deserto, sabe? Onde a gente é colocado à prova, onde tudo que nos distrai vem. E quando a gente está nesse lugar de silêncio, de deserto interior, é o melhor lugar para a gente reconhecer que é insuportável aquilo que a gente quer. Mas que a gente pode se tornar aquilo que a gente quer. E se a gente for olhar os caminhos das águas de Micael, a gente entra nesse lugar. A água da verdade, ela traz esse impacto forte de cara, de início. E ela revela nossas mentiras internas e externas. E o silêncio, ele é essencial para a gente absorver essa revelação sem resistir. E ao longo do percurso de cada frequência, tem uma condução a um estado mais profundo de escuta e presença. De escuta e presença. O silêncio, gente, ele passa a ser essencial para absorver essa revelação, sem a gente resistir. Volto a dizer e quero que vocês entendam isso. Não estou falando de silêncio mudo. Eu estou falando do silêncio de estar na consciência e viver a partir dela e não sob a identificação daquilo que eu acho que sou. Nós já somos aquilo que estamos querendo nos tornar. Escutem isso. Estejam presentes para escutar isso. Se fortaleçam nisso. Se a gente entra neste lugar de consciência, e esse lugar de consciência é carregado de silêncio, e a partir daí você se carrega de uma escuta ativa e de uma presença, assim como Cristo, você sai desse deserto que você vive hoje fortalecido. A gente vive num deserto hoje. Um deserto cheio de informação, cheio de distração, cheio de quereres, cheio, abarrotado. E ao mesmo tempo vazio. Inóspito. Quente durante o dia e gelado na noite. Se a gente decide sair do deserto fortalecido, logo a gente tem que estar revelado para esse lugar de silêncio da consciência.
E não dá para resistir. Não dá. É irresistível. E quem atravessa essas camadas de silêncio de uma forma consciente sai transformado, sai curado, sai próximo da essência, sai com perfume próprio, sabe? Sai criador. A grande questão é, a gente está disposto a entrar nesse lugar? A gente está disposto a permitir que o silêncio nos cure? A gente está disposto a isso? A gente está disposto a passar por esse deserto inóspito e sair fortalecido? Tem uma passagem bíblica que traduz o deserto de Cristo e a oportunidade de viver a cura. Que é assim, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ou seja, fisicamente ele se retirava assim, ele ia para um lugar solitário, mas ele ia também para esse lugar de consciência. O deserto, gente, ele não é apenas um lugar isolado. Não é uma jornada de 40 dias, 40 noites. Se a gente olhar para as nossas vidinhas, a gente vai ver que o deserto é um hábito constante na nossa vida. A gente fica lá no deserto. A gente fica lá nesse lugar inóspito. E lindo, hein? Eu vivi em Dubai, nós moramos lá. Nós fomos várias vezes para o deserto. É lindo de ver. É de fato um silêncio. As areias dançam. É calor de dia e é frio à noite. E eu não estou contestando a beleza do deserto natural. Eu estou contestando esse lugar de deserto que a gente insiste em ir, que é inóspito para nós. Que a gente fica indo e não florescendo, né? Porque no deserto não dá nada. Estar neste lugar de silêncio, da consciência, não mudo, não inerte, apenas reconhecedor de que você é uma consciência e de que todo o resto é um grande filme, te faz estar em comunhão profunda com a fonte. Isso é um processo de cura verdadeiro. Não busquemos o silêncio como um refúgio, mas como um espaço de alinhamento e regeneração. Saiam dos seus desertos, enfrentem as tentações, enfrentem a solidão, encarem as demandas dessa jornada.
mas não saiam do silêncio. Não saiam desse lugar. Não saiam desse lugar de silêncio da consciência, que é aí e tão somente aí que tem cura. É aí que você se torna a cura. Eu sei que precisa de uma pausa para entender isso. Eu sei que é necessário que a gente talvez se afaste um pouco, em silêncio mesmo, para entender esse silêncio maior. E se for necessário isso, façam. Mas se vocês forem corajosos o suficientes, não façam isso. Não se afastem de nada. Não entrem em estados meditativos. Não se afastem. Pelo contrário, desenvolvam o fato e o ato de estarem em silêncio interior no caos, no barulho, nas circunstâncias, na dor. Nós precisamos treinar e cultivar esse espaço que é nosso, de acesso, livre, não custa nada, é nosso por direito, tá aí, é a chave para a nossa essência, é a cura, é a total permissão da cura, é a plena cura. Tá aí, tá aqui. E nós estamos tendo a real oportunidade de viver o processo de expansão da consciência com as águas de Micael. Cada frequência que está aqui dentro da cura está convidando a gente para essa elevação. Mas para que a expansão da consciência aconteça, é preciso que a gente atravesse por esses períodos de integração mesmo. A gente começa a integrar as coisas. E o silêncio da consciência, ele desempenha esse papel crucial, porque senão você fica só um catador de coisas. Agora, quando você se volta para esse lugar de silêncio, a verdade emerge. A gente acolhe a verdade, a gente não resiste sobre ela. Ela se torna irresistível. Cristo, no deserto, enfrentou as sombras antes de voltar fortalecido. A gente está passando por esses desertos. E talvez chegou a hora da gente emergir fortes. Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com Ele. Nós somos Ele. Nós estamos transmutados nele. E se alguém ainda não está vivendo esta integração, é porque não aceitou esse convite ainda. Está relutando. Está duvidando.
Tá em cima do muro, e em cima do muro é dele, é do lado B. Então, gente, pelo amor do Senhor, aceite esse convite, aceite o convite do silêncio, aceite o convite para reconhecer Jesus. Ouça Ele, escute Ele. Melhor falar assim, né? Porque ouça fica até poético. Escute Ele. Abre espaço para Ele. Anderson, abre espaço para Ele. Lili, abra espaço para Ele. Val, acabamos de falar sobre isso. Abra espaço para Ele. Tati, abra espaço para Ele. Reconheça. Cultive. Atravesse a si mesmos, as suas crenças, aquilo que vocês acreditam que é certo ou errado. Atravesse isso para serem inteiros nele. E se a gente for se perceber agora, nós estamos tão invadidos dele, que se a gente assim, fechar o olho 3 segundos, assim, se sente pulsar. Eu tô falando aqui, pulsa a minha cabeça, pulsa meu pescoço, pulsa meu coração. Tamanha é a transmutação. Tamanho esse querer que a gente assuma ele e que a gente saia do deserto como ele saiu, fortalecido. Não é brincadeira o que a gente está vivendo. Não é para desligar daqui, tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Não é. Não dá mais, gente. Não dá mais para traduzir aquilo que vocês estão vivendo. Me ouçam. Eu andei traduzindo o que eu vivia e o que eu sentia muitos anos. E não é o caminho. O caminho é se desnudar, é transmutar, é reconhecer. É falar a partir desse silêncio. É se ver falando. É se ver e se aplaudir. É nem saber mais quem que é a Mari. É chamar a Mari para se ouvir, igual eu fiz ontem. Porque ele estava falando através de mim e eu sei lá onde eu estava. Tanto é que ele me chamou, Mari, volta pra cá. Eu até dei risada. Eu devia estar, tava fora, né? Tava aqui, sei lá, fazendo o quê? E ele falou, Mariana, volte. E eu aqui falando. Vocês viram, vocês presenciaram isso. A pergunta que fica, gente, é: você está disposto a se retirar para viver o silêncio e permitir que a cura aconteça? Sejam muito sinceros. E aí eu não tô falando, então eu vou apagar a Mariana, a história da Mariana, ou eu vou matar a Mariana. Não. Eu só tô falando, Mariana, fica aqui fora. Porque aqui dentro sou eu. Fica me vendo, fica aprendendo comigo.
Porque mais cedo ou mais tarde, a gente se torna um. Porque a gente é um. Vocês estão dispostos a se retirar para permitir que a cura aconteça? Filho, tua fé te curou. Não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre foste, inteiro, livre, perfeito. Para mim essa é a melhor frase. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre fostes, inteiro, livre, perfeito. É o sopro da vida, através de água. E a água externa, gente, é só pra gente se lembrar da água interna. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre foste, inteiro, livre, perfeito. Toda dor que sentes é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti, mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita. Abre teu coração, solta o medo, bebe da fonte viva. A cada gota, permito que o fluxo da vida corra livre em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Levanta-te, anda, vive. Porque em mim não há doença, não há falta, não há separação. Há apenas o amor, e onde há amor, há cura. Vamos beber. Gente, obrigada. Até amanhã. A gente se vê. E não é fiquem com Deus, é fiquem na consciência. Que é lá ele
já tá. Beijos, até. Obrigada. É isso. Levanta-te, anda e vive. Beijos, até amanhã.